Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, do meu canalzinho no YouTube. Gente, continuando com meus estudos, no último vlog eu falei pra vocês do simulado que eu tava fazendo do Apeiron do Apeiron, aqui. Gente, vocês gostam muito de conversar sobre prova. Tipo, no meu último vídeo, todo mundo ficou falando, todo mundo, a maioria das pessoas ficaram falando do simulado do Bernoulli, que eu falei que ele não estava atualizado e eu quase levei um xingo, porque todo mundo falou que o segundo simulado do Bernoulli estava atualizado com um texto para 5 questões, textos grandes e tal, e tal, e tal. Então, eu ainda não imprimi o simulado do Bernoulli. Eu tô fazendo agora o Somos, que eu precisei no chat GPT, gente, qual que era o simulado mais parecido com o Enem e o mais difícil. E ele falou que o Bernoulli seria o mais difícil e que o SAS seria o mesmo nível, tá? Sendo que eu acho que o SAS, na minha opinião, eu faço menos acerto no SAS e eu faço mais acerto no Bernoulli, certo? Então é muito relativo essa coisa de prova, de difícil, de fácil, porque muita gente fala que o Bernoulli é bem difícil, mas eu faço bem mais acertos do que a prova do SAS, certo? Eu tô fazendo aqui o do Somos, eu já acabei a parte de humanas. Hoje eu fiz exercício de matemática. Eu nem falei que hoje é sábado, né? Ou eu falei? Não sei. De pintar o meu quadro que eu tava pintando. E aí eu fui fazer questão de matemática na plataforma do Ferreto. E aí agora eu vou fazer questões de linguagens do Somos, para Fernanda Pessoa. E é a primeira vez que eu tiro acima de 900 no texto, porque eles são muito criteriosos. E eu falei pra vocês no outro vídeo que eu tava me sentindo, assim, péssima, porque eu tinha tirado 860, sendo que no Enem, de verdade, eu tirei 920. E aí, dessa vez, eu consegui o 900 na redação do Fernanda Pessoa. Ontem, eu assisti um filme que chamava O Túmulo dos Vagalumes, do Estúdio Ghibli. E, gente, o tanto que eu chorei nesse filme, tipo assim, inexplicável, inexplicável. Foi um dos melhores filmes que eu já assisti, ele é muito bom, foi um filme recomendado pela minha professora de atualidades, a Thaís Formaggio. Ela falou pra assistir esse filme pra se sensibilizar com as guerras nucleares, enfim. E foi muito triste, muito mesmo. E o filme de hoje que eu assisti foi Emma, que foi um filme mais descontraído, né, do domingo e tal. E ele é um filme de época, mas ele tem a ver com comédia e romance, então, tipo, ele não é tão crítico, né? Mas o Túmulo dos Vagalumes eu recomendo demais, demais mesmo, assim. Pessoal, olá. Eu acabei o simulado do Somos, acabei tudo e eu gostei bastante. Eu achei linguagens mais difícil que humanas. Humanas eu acertei uma quantidade que eu nunca tinha acertado na minha vida, sendo que eu tenho mais facilidade com linguagens. Agora, eu preciso corrigir as questões que eu errei, que foram 12 questões que eu errei, e aí eu vou fazer... Agora, eu imprimi redações para eu analisar. Esse texto aqui, ele é de um aluno, deixa eu ver, ele é do Túlio José, que ele tirou 980 na redação desse ano. Então, eu vou analisar os conectivos, as coisas, tudo, formação do texto, etc., repertório, tudo. E temos uma outra redação de uma outra garota, que é a Ilka Silva, que ela tirou 980 também. Só que esse aqui é o tema da herança africana. Eu já fiz meu Duolingo de hoje, que eu faço todos os dias pra gabaritar inglês no Enem. Gente, muita gente tem facilidade de gabaritar a prova de inglês do Enem. Tem gente que nem estuda inglês e gabarita. Só que eu fiz 4 anos de cursinho de inglês no CNA. E 2 questões de inglês ano passado, 2025.
Então, esse ano eu tô fazendo Duolingo, estudando inglês, assistindo aula, que era uma coisa que eu negligenciava no terceiro ano, e eu não tinha um professor tão bom de inglês assim na minha escola, então fica difícil, né? E aí eu não consigo gabaritar a prova de inglês do Enem. E muita gente tem muita facilidade com isso. Eu sempre erro uma questão, sempre. Nesse simulado do Somos, eu errei uma questão de inglês, ó. Ó, eu acertei todas as outras 4 e eu errei essa, que era pra saber a expressão become one. E aí, só que era mistura de poema, tá vendo? Aqui tá falando, a resposta certa era metaforizar o ato dos pássaros de cantarem juntos. Become one. E eu coloquei enfatizar a simultaneidade das performances citadas. Então, gente, inglês mistura traduzir elementos da língua e poema, que é subjetividade, que essas coisas. Gente, pode saber que eu vou errar, tá? Só se eu estiver muito inspirada, assim, e tal. Então é isso aí. Eu vou fazer isso e eu tô fazendo também exercício de matemática. Não sei se vocês leram que eu botei um papel aqui debaixo do meu treco da UFSCar falando pra fazer matemática todos os dias. Eu tô fazendo matemática nível médio. Eu acabei todas as questões de matemática nível fácil do Enem, que foram acho que umas 300 e tantas questões. E só que agora o nível médio tem umas mil e tantas questões da plataforma do Ferreto. E aí eu acho que eu devo estar nas 400 e pouca questão. E é isso aí. Então eu vou analisar a minha redação. E por enquanto, por agora, é isso. Olá, pessoal. Bom dia. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira nós estudamos matemática, filosofia e sociologia. Uma pessoa no meu último vídeo perguntou do meu cronograma, como eu organizava meus estudos, né? E eu faço uma tabelinha em uma folha A4. E aí você escreve segunda-feira e as matérias e o horário de acordo com a sua maior dificuldade. Então, mais tempo para as matérias mais difíceis para você, né? Então, segunda-feira eu organizei matemática como a maior parte do meu dia. Eu tô na aula 22 de matemática, de álgebra. Começando a fazer o dia 2, eu fiz algumas questões de matemática ontem à noite e estou gostando bastante. Vou mostrar pra vocês, olha. Eu tô achando o simulado de matemática muito bom, assim, muito parecido com matemática real, esse simulado do Somos. Eu tô achando ele melhor do que o do SAS, no quesito matemática. De conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Então, os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma fundamentação científica de viés positivista? Não, pessoal, aqui está incorreto. Embora nós possamos, sim, entender que o utilitarismo ele nada mais é do que uma consequência do... Pessoal, é quase 3 da tarde, eu tô quase acabando meu bloco de estudo e eu quero mostrar pra vocês como eu corrijo os meus simulados, certo? Temos aqui o simulado Somos, da parte de humanas. Aqui a gente tem o gabarito, certo? O gabarito explicando o porquê a incorreta está errada e porquê a certa está certa, reforçando ainda mais o que estava no texto. Aqui eu acertei essas questões, essa página eu errei 2, certo? Aqui eu deixo o nome da matéria para eu conseguir identificar, e se, por exemplo, eu errar muitas questões da mesma área, por exemplo, história, eu vou começar a reforçar a história no meu estudo da minha semana. Deixa eu ver se fica melhor se eu apagar. Fica melhor. Então, eu acabo estudando ainda mais as matérias que eu erro, certo? Aqui, realmente foi uma falta de atenção, então eu também identifico esses fatores. Falta de atenção ou falta de entender algum conceito, falta de conteúdo, que é muito raro eu errar uma questão por falta de conteúdo, né? Claro que só em naturezas tem muito isso, de eu errar por falta de conteúdo, de eu não saber realmente a matéria. Mas em humanas e linguagens, raramente isso acontece. Aqui eu errei porque eu confundi
As datas eram muito próximas, que eu estava em dúvida entre a abolição da escravidão africana e a instalação do governo republicano, que as datas eram muito próximas, era um ano de diferença, só que a pergunta estava falando sobre outras coisas. E aí dá pra perceber que eu faço, eu esqueci o que é, e aí eu anotei aqui em cima, certo? Aqui eu acertei tudo, eu acertei uma questão de horário, eu fiquei em choque, porque fazia muito tempo que eu não mexia numa questão dessa. As questões, quando eu faço a prova, eu já marco também as que eu fiquei em dúvida. Aqui, de dúvida, e aqui, de dúvida também. E aí eu leio de novo a questão e também estudo ela. Mesmo as questões que eu acertei, que eu fiquei em dúvida entre duas. Ok. A explicação da questão aqui em cima. Bem debochada as coisas que eu faço, que são conceitos pra mim mesma, tipo, são alertas pra mim mesma. Então, é isso. Aqui eu acertei, aqui eu marco muita dúvida. Aqui dá pra perceber que eu apaguei e coloquei outra questão, né, na hora que eu tava fazendo a prova. E essa aqui, que tava bem difícil, eu coloquei ela no ChatGPT e o ChatGPT falou que era a letra C, que era a resposta certa. E foi a questão que eu marquei também. Só que não é, o gabarito falou que era a letra E. E eu não sabia o significado de autoctones, que é alguém nativo, originário, enfim, que não teve intervenção externa. E aí, eu também anoto aqui, dá pra ver que eu coloco o significado da palavra. E se eu achar que o gabarito ele tá muito raso na explicação, eu vou no Google. Aqui eu deixei um exemplo aberto. Aqui, ó, foi o que eu contei pra vocês, ó, eu tirei a foto da questão, aí ele colocou a letra C, que eu tinha marcado como certa. Aí, eu contestei e falei que o gabarito é a letra E. Aí, ele pede desculpa, nananã, e faz, tipo, ele justifica porque é a letra C, só que a justificação tá certa no ponto de vista dele, sabe? Mas aí eu contestei que é a letra E, e aí ele deu toda a explicação que eu precisava, né, pro gabarito certo. Bom dia, pessoal. Terça-feira é dia de linguagens, então eu estudo tudo do aspecto de linguagens, que é artes, literatura, inglês, interpretação de texto. E eu tenho o simulado Somos, que eu fiz de linguagem para corrigir as questões que eu errei, que foram algumas, e aí ler novamente os textos que eu errei, e etc. Em artes eu tô bem avançada, eu já assisti muitas aulas, porque eu assisti as aulas fora do tempo de estudo, eu assisti na cama, antes de dormir. Gente, eu não contei pra vocês, mas eu acho que um pessoal nos comentários fala, né, se eu vou fazer outro vestibular. E pra quem não sabe, eu quero psicologia. Muita gente acha que eu quero medicina por causa do meu estilo de estudo, né, falam que é muito bom, enfim, nananana. Só que não quero medicina, eu quero psicologia. Sou completamente fanática por psicologia, comportamento humano, filosofia e artes, e história. E aí, psicologia vai meio de encontro a tudo isso, mas depois eu também quero fazer outras faculdades, como filosofia e artes, né? Na UFSCar, que é a Federal de São Carlos. Tô pensando em fazer uma faculdade do sul do Brasil, meter o louco e ir pra Santa Catarina. Gente, tipo assim, por que não? Ok? Só que tem um problema, alguém vai ter que me levar. Eu acho que a prova é em dezembro. E, nossa, gente, pra quem não sabe, eu moro no interior de Minas Gerais. Longe pra caramba. So crazy. E aí eu vou ter que viajar até Santa Catarina pra fazer essa prova em dezembro. Né, pelo menos já vai. Eu tava com medo da prova ser muito perto do Enem, porque se fosse minha filha, eu ia desistir total de Santa Catarina. Mas como o Enem é em novembro e o vestibular que eu quero fazer no Sul é em dezembro, eu acho que eu vou ir sim.
Gente, agora eu tô estudando a Lilia Schwartz. E eu tô fazendo algumas anotações pra fundamentalizar melhor minhas redações, pra trazer um repertório mais consistente. E aí eu fiz essa garrafa inteira de chocolate quente, que eu amo muito. E na minha caneca linda, gente, olha isso. Amo demais. E aí é isso, eu tô agora analisando uma redação com George Orwell, Revolução dos Bichos, e a historiadora Lilian Schwartz. Olá, pessoal. É terça-feira à noite. Eu fiz muitas coisas hoje que eu não gravei, muito estudo. Hoje eu estudei demais, ainda bem. E aí eu estudei teóricos incríveis. Eu mostrei pra vocês que eu tava estudando a Lilia Schwartz. Cara, eu vou falar um dos meus favoritos aqui, que é o Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, que eu já tinha estudado, já tinha escutado falar sobre a Sociedade do Cansaço, que é muito parecido com o livro Geração Ansiosa, associando doenças mentais diretamente ao uso de rede social. E não é, gente. E tipo assim, eu sei que é irônico uma youtuber tá falando mal de rede social, mas, gente, faz um mal do caramba. Gente, eu tô indo fazer meu teste psicológico pra ver se eu tenho aptidão pra dirigir. E é isso aí, já tô um pouco atrasada. Então eu vou ter que ir andando lá longe. Isso aí, eu tenho que correr agora. Tchau. Gente, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Me despeço de vocês. Por favor, deixem um like, se inscrevam aqui no canal. Deixem um comentário falando o que vocês acharam do vídeo. Qualquer coisa. Fico muito feliz de ler o comentário de vocês. E é isso aí, muito obrigada. Beijo, bons estudos e até a próxima.